Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar. Inteligência artificial generativa na educação brasileira. É isso aí. E para nossa sorte, a gente tem um relatório super interessante da NES, e a Edu e Fundação Telescom, Tá. que são organizações que estão, na linha de frente dessa inovação, sabe? O que me chamou a atenção logo de cara é que eles não ficam só na teoria. Eles mostram como a IA generativa já está sendo usada aqui no Brasil. Verdade. O legal é que o relatório não se limita a explicar o que é IA generativa. Ele vai além, explorando como os professores podem usar essa tecnologia na prática. E também, claro, os desafios que a gente precisa encarar para que a IA generativa beneficie a educação no Brasil. Legal. Então, vamos começar do começo, né? O que é exatamente essa tal de IA generativa? É só mais um termo tecnológico da moda ou tem algo realmente especial aí? Boa pergunta. Olha, pense na IA generativa como uma ferramenta que permite criar, gerar coisas novas. Tipo um texto, uma imagem, até música, a partir de informações que ela já aprendeu, sabe? É como ter um assistente super criativo te ajudando a produzir diferentes tipos de conteúdo. Entendi. Mas isso já não existe. Tipo, o ChatGPT escreve textos, o Dali cria imagens. O que a IA generativa tem de diferente? A diferença é que a IA generativa está evoluindo muito rápido e as aplicações em educação são cada vez mais sofisticadas. O relatório dá exemplos de professores usando IA generativa para planejar aulas, criar materiais didáticos personalizados Ah, e até gerar atividades interativas que engajam os alunos de um jeito totalmente novo. entendi. Mas me explica melhor como essa IA generativa pode ser usada na prática pelos professores. O relatório dá exemplos concretos. Sim, e são exemplos bem práticos. Imagina um professor de biologia do ensino fundamental que precisa criar uma aula sobre a Mata Atlântica. Certo. Com a IA generativa, ele pode gerar um plano de aula completo, Nossa. com atividades interativas, imagens personalizadas e até um quiz para avaliar o aprendizado dos alunos. Uau, parece que a IA generativa tira um peso enorme das costas dos professores. E o que mais me impressionou é que o relatório destaca como essa tecnologia pode ajudar a personalizar o ensino, né? Exatamente. A IA generativa permite adaptar o conteúdo e as atividades para a necessidade de cada aluno. Imagina um aluno com dislexia, que tem dificuldade para ler textos longos. Sim, A IA generativa pode transformar esses textos em áudio, tornando o aprendizado mais acessível para ele. isso é incrível. Mas me fala um pouco sobre os desafios de usar IA generativa na educação. O relatório também aborda esse lado. Com certeza. O relatório é bem realista e mostra que, apesar de todo o potencial, ainda temos obstáculos a superar. A desigualdade digital é um dos principais. Nem todas as escolas têm acesso à internet de qualidade e aos equipamentos necessários para usar AI generativa. É verdade. A gente sabe que a realidade das escolas brasileiras é muito diversa. E quais outros desafios o relatório menciona? A questão ética também é central. A AI generativa usa dados para aprender e gerar conteúdo. A gente precisa garantir que esses dados sejam usados de forma responsável, transparente e ética, Claro, respeitando a privacidade dos alunos e professores. faz sentido. E a gente não pode esquecer da necessidade de preparar os professores para usar essa tecnologia, né? Yeah. Eles precisam se sentir confortáveis e confiantes para usar a IA generativa em sala de aula. Exatamente. O relatório defende que a formação dos professores é crucial. Eles precisam entender como a IA generativa funciona, seus benefícios e limites, para poder usar de forma crítica e criativa, sem medo de serem substituídos pela máquina. A gente não pode cair na armadilha de achar que a IA generativa vai substituir os professores, né? A tecnologia não é uma ferramenta poderosa, mas o papel do professor continua sendo fundamental. Concordo plenamente. A IA generativa pode ser uma aliada poderosa para os professores, ajudando a personalizar o ensino, criar aulas mais engajadoras Sim. e, claro, liberar tempo para se dedicarem ao que realmente importa, o relacionamento com os alunos e a construção do conhecimento. Que legal! Então, até agora vimos o que é IA generativa, como ela pode ser aplicada na prática pelos professores e alguns dos desafios que precisamos superar. Mas me conta, o relatório se aprofunda em como usar a IA generativa em sala de aula. Sim, e é aí que a conversa fica ainda mais interessante. O relatório detalha 8 cenários de uso da IA generativa na educação, com exemplos práticos de como professores de diferentes disciplinas podem integrar essa tecnologia em suas aulas. 8 cenários, nossa, isso parece muita coisa. Tô curioso para saber mais sobre esses cenários e como eles podem revolucionar a educação no Brasil. Mas acho que é hora de dar uma pausa para o nosso ouvinte respirar e processar todas essas informações. Boa ideia. Voltamos em breve para explorar cada um desses cenários e mergulhar ainda mais fundo no universo da IA generativa na educação brasileira. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na inteligência artificial generativa na educação brasileira.
Antes da pausa, a gente estava falando dos 8 cenários de uso da IA generativa em sala de aula. Quais são esses cenários? Estou curioso para saber como a IA pode ser aplicada na prática. Vamos lá. O relatório organiza esses cenários de forma bem didática, mostrando o potencial da IA generativa em diferentes aspectos do ensino. Começando pelo planejamento de aulas, que é sempre um desafio para os professores, né? Planejamento de aulas, como a IA generativa pode ajudar nesse processo. É tipo ter um assistente virtual que monta as aulas para o professor. A IA generativa pode auxiliar na definição dos objetivos de aprendizagem, na seleção de conteúdos relevantes, na criação de atividades e até na organização do tempo da aula. E o mais legal é que ela pode adaptar o planejamento para diferentes turmas e níveis de ensino. Isso parece muito útil. Imagina o tempo que o professor economiza, podendo se dedicar mais ao contato com os alunos e à criação de atividades mais criativas. E além do planejamento, quais outros cenários o relatório destaca? A coprodução de materiais didáticos é outro cenário interessante. Com a IA generativa, o professor pode criar apresentações, textos, exercícios e jogos de forma muito mais rápida e personalizada. Cocriação. Então, o Ela professor tenta. trabalha em parceria com a IA. Isso mesmo. A IA generativa atua como uma ferramenta que potencializa a criatividade do professor. Ele define os objetivos e o conteúdo. Certo. E aí ajuda a dar forma a esses materiais, adaptando-os para diferentes estilos de aprendizagem e necessidades dos alunos. Que bacana. E o relatório cita exemplos concretos de como essa cocriação funciona na prática. Sim. Ele menciona o caso de uma professora de história que usou a IA generativa para criar um jogo interativo sobre a independência do Brasil. É legal. A IA ajudou a gerar as perguntas, as respostas, essas imagens Nossa. e até a trilha sonora do jogo, tornando a aula muito mais dinâmica e engajadora. Nossa, isso são os videogames que meus filhos jogam. E falando em engajamento, a IA generativa também pode ser usada para criar experiências de aprendizagem mais interativas. Com certeza. Esse é o terceiro cenário que o relatório explora. A IA generativa pode ser usada para criar simulações, jogos, mundos virtuais e outras atividades que permitem aos alunos aprender de forma mais ativa e imersiva. Imagino que isso seja especialmente interessante para as novas gerações, que já nasceram conectadas e são super estimuladas visualmente. Mas como garantir que essas experiências interativas realmente contribuam para o aprendizado? Essa é uma questão importante. O relatório destaca a necessidade de planejar essas experiências com cuidado, definindo objetivos de aprendizagem claros e usando a IA generativa de forma estratégica, para complementar e enriquecer o ensino, e não apenas para entreter os alunos. Concordo. A tecnologia deve estar a serviço da educação e não o contrário. E o que mais o relatório nos revela sobre os usos da IA generativa em sala de aula? O quarto cenário que ele aborda é o uso da IA generativa para auxiliar na avaliação da aprendizagem. A IA pode ser usada para corrigir provas, analisar redações Corrigir provas. e gerar feedbacks personalizados para os alunos. Mas isso não tira a autonomia do professor. Calma. A IA generativa não substitui o professor nesse processo. Ela atua como uma ferramenta que agiliza a correção e identifica padrões de erros, permitindo ao professor se concentrar na análise mais aprofundada das respostas dos alunos Entendi. e na elaboração de feedbacks mais individualizados. A IA faz a parte mais mecânica da correção, liberando o professor para se dedicar ao que realmente importa, a compreensão do processo de aprendizagem de cada aluno. E o que mais me diz sobre os outros cenários de uso da IA generativa na educação? O quinto cenário que o relatório explora é o uso da IA generativa para o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem. Diagnóstico. Quer dizer que a IA pode identificar alunos com dislexia, TEIA É isso aí. e outras dificuldades. Sim, a IA generativa pode analisar o desempenho dos alunos em diferentes atividades e identificar padrões que indicam possíveis dificuldades de aprendizagem. Essa informação é muito valiosa para o professor, que pode adaptar suas estratégias de ensino Certo. e oferecer suporte individualizado para os alunos que precisam de mais atenção. Que interessante. Essa funcionalidade da IA generativa pode ser uma ferramenta poderosa para promover a inclusão na sala de aula, identificando as necessidades de cada aluno e oferecendo a ele o suporte que ele precisa para ter sucesso na escola. Exatamente. E essa é a beleza da IA generativa na educação. Ela tem um potencial de personalizar o ensino, tornando mais justo e equitativo para todos. E os outros 3 cenários? O que mais o relatório nos conta sobre as possibilidades da IA generativa na educação? O sexto cenário é a atuação da IA generativa como um assessor na realização de atividades. Imagina um aluno com dificuldade em matemática. Precisa resolver um problema complexo. A IA generativa pode atuar como um tutor virtual, guiando o aluno passo a passo na resolução do problema. Que legal.
É como ter um professor particular disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para os alunos que têm dificuldade em organizar seus estudos, o que a IA generativa pode fazer? O relatório destaca o 7º cenário, que é a melhoria da acessibilidade dos materiais didáticos. A IA generativa pode ser usada para traduzir textos para diferentes idiomas, Nossa. converter textos em áudio, gerar legendas para vídeos Ué. e adaptar o conteúdo para diferentes níveis de compreensão. Nossa, isso abre um leque enorme de possibilidades para tornar a educação mais inclusiva e acessível para todos os alunos, independentemente de suas necessidades e limitações. E para finalizar, qual o último cenário que o relatório apresenta? O 8º e último cenário é o uso da IA generativa para apoiar as tarefas administrativas da escola, como a gestão de matrículas, o controle de frequência, a comunicação com os pais e a organização de eventos. Ufa, são tantos usos da IA generativa na educação que fica difícil imaginar como era a vida antes dessa tecnologia. Mas eu acho que é hora de fazermos mais uma pausa para o nosso vídeo absorver todas essas informações. Na terceira e última parte do nosso mergulho, vamos discutir os desafios e as perspectivas para o futuro da IA generativa na educação brasileira. Até já. E voltamos para a última parte do nosso deep dive sobre inteligência artificial generativa na educação brasileira. Já exploramos bastante coisa, né? Vimos o que é IA generativa, como ela pode ser usada pelos professores e até vimos exemplos concretos de aplicação em sala de aula. Agora, vamos mergulhar nos desafios, nas perspectivas para o futuro dessa tecnologia no Brasil. É isso aí. A gente viu que a IA generativa tem um potencial enorme para transformar a educação, mas claro, a gente também precisa ser realista e encarar os desafios, né? Com certeza. E quais são os principais desafios, na sua opinião? O que o relatório destaca como pontos críticos para a implementação da IA generativa na educação brasileira? Bom, o relatório aponta alguns desafios cruciais. Um deles, que a gente já comentou, é a desigualdade digital no Brasil. Nem todas as escolas têm acesso à internet de qualidade e aos dispositivos, necessários para usar a IA generativa de forma eficaz. A gente precisa garantir que a infraestrutura tecnológica acompanhe a inovação pedagógica. Sem dúvida. A inclusão digital é fundamental para que todos os alunos e professores possam se beneficiar da IA generativa. E além da infraestrutura, quais outros desafios o relatório menciona? Outro ponto importante é a formação dos professores. Eles precisam se sentir confiantes e preparados para usar a IA generativa em sala de aula, de forma crítica e criativa, sabe? É preciso investir em programas de formação continuada que abordem não só o uso das ferramentas, mas também as questões éticas e pedagógicas relacionadas à IA na educação. E falando em ética, o relatório se aprofunda nesse aspecto. Quais são as principais preocupações éticas relacionadas à IA generativa na educação? Sim, o relatório dedica um capítulo inteiro à ética. Uma das preocupações é o uso responsável dos dados dos alunos, A IA generativa precisa ser utilizada de forma transparente, garantir a privacidade e segurança das informações. Outro ponto importante é a necessidade de evitar vieses algorítmicos, que podem perpetuar desigualdades e preconceitos. É fundamental que a IA generativa seja utilizada de forma ética e responsável, para que ela realmente contribua para uma educação mais justa e inclusiva. E o relatório apresenta alguma solução, recomendação para lidar com esses desafios. Sim. O relatório traz uma série de recomendações para diferentes atores: governos, instituições de ensino, empresas de tecnologia e a sociedade como um todo. Ele defende a criação de políticas públicas que promovam a inclusão digital, o investimento em programas de formação de professores e a criação de mecanismos de governança para garantir o uso ético e responsável da IA generativa na educação. Parece que o caminho para a implementação da IA generativa na educação brasileira é complexo, Exige um esforço conjunto de diversos setores. Mas, olhando para o futuro, quais são as suas expectativas? Você acredita que a IA generativa realmente tem um potencial de revolucionar a educação no Brasil? Acredito que sim. A IA generativa, se utilizada de forma ética e responsável, pode ser uma ferramenta poderosa para personalizar o ensino, torná-lo mais engajador, mais acessível para todos os alunos. Mas é preciso clareza de que a tecnologia é apenas um meio. E não um fim em si mesma. O sucesso da IA generativa na educação depende de como nós, enquanto sociedade, decidimos usá-la. Muito bem colocado. A tecnologia sozinha não faz milagres, É preciso ter uma visão crítica, ética e humanista para que a IA generativa realmente contribua para uma educação de qualidade para todos. E você, nosso ouvinte, que pensa sobre isso? Quais são suas expectativas, seus medos, suas esperanças em relação à IA generativa na educação? Convidamos você a continuar essa conversa, a pesquisar, a questionar, a contribuir para a construção de um futuro onde a tecnologia esteja a serviço do desenvolvimento humano. E lembre-se, o aprendizado nunca termina. Continue curiosos, continue explorando. A IA generativa é apenas uma das muitas ferramentas que a gente tem à disposição para transformar a educação, construir um futuro mais justo e equitativo para todos.
Chegamos ao fim do nosso Deep Dive, mas a conversa sobre IA generativa na educação continua. Esperamos que este episódio tenha despertado sua curiosidade, inspirado você a se engajar nesse debate tão importante para o futuro da educação no Brasil.